E aí, seus loucos, tudo beleza? Então, quero fazer uma sequência de vídeo explicando como funciona a blockchain, como funciona as carteiras, como funciona a assinatura normal, assinatura de transação, como funciona as 12, 24 palavras e assim por diante. Vamos vendo que vai aparecendo. Mas primeiro eu vou tentar explicar para vocês mais como funcionam as carteiras. Então vamos lá. É, Tá, eu criei esse site aqui que dá para todo mundo entrar, wallet.bilets.club, e nele eu tem tem em português também, né? Tem várias informações, dá já para ter uma ideia de vocês só lendo, porém achei melhor fazer um vídeo explicando. Tá, primeiro eu vou ter que dar uma passada em como funciona, pelo menos essa parte de binário, decimal e hexadecimal. Tá, o que é decimal? Decimal é um número que a gente vê, que a gente lê, que a gente fala normalmente. 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. O que é binário? Binário é uma sequência de bits. Bits é o que o computador lê. Talvez até seja por isso que chama Bitcoin. Mas enfim, é sequência de caractere que só pode ter 0 e 1. Uma sequência pode ser quatro números, quatro caracteres, pode ser cinco caracteres, pode ser 256 caracteres, que é o que as carteiras da blockchain, de Bitcoin, de Ethereum, de Dogecoin, de Litecoin, são 256 de caracteres de bits. É um binário com 256 caracteres, 256 bits. Então tá. No binário, como funciona? Primeiro dado, caractere, à direita, sempre vai valer 2 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. O segundo caractere, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. E 2 elevado a 4, 16. E assim por diante. 16, 32, 64, se tivesse mais. No caso, esse binário, que é uma sequência de bits, é um binário de 4 bits. Por que eu coloquei esse exemplo de binário de 4 bits? Porque existe o decimal, que é o que a gente lê, então é a soma daqui. 8 mais 1, 9. E existe o hexadecimal. O que é o hexadecimal? O hexadecimal é um binário de 4 caracteres, 4 dígitos, né? Porque só pode ser 0 e 1. E a gente consegue transformar esses 4 caracteres de 0 e 1 em um só, em um hexadecimal. Então, 8 mais 1, 9. Tudo bem. Se eu pôr 8 mais 2 é 10. Só que aqui não pode ser 10, né? Porque eu falei que a gente só vai transformar em um caractere. Então, o que vai ser? O A. Então, o hexadecimal é um caractere só, que ele vai de 0 a 9 e de A a F. Por quê? De 0 a 9 são 10, A, B, C, D, E, F são 6. Então, são 16 estados que ele pode representar. Deixa eu clicar nesse decimal que vai ter mais algumas coisas falando. Então, um binário de 2, de 2 bits. Quantos estados ele tem? 4. 0 e 0, que é o número 0. 0 e 1, que é o número 1. 1 e 0, que é o número 2. E o número 3. Então, ele tem do 0 ao 3, 4 estados. Se ele tiver só 2 bits. Se ele tiver 3 bits, ele vai ter 8 estados. Porque é o 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3, 8 estados. Se ele tiver só 1 bits, ele vai ter 2 estados, 0 e 1. 2 elevado a 1, aqui ele vai ter 4 estados, aqui ele vai ter 8 estados, aqui ele vai ter 16 estados. Então, por que a gente fala em hexadecimal? Porque o hexadecimal, a gente consegue transformar 4 bits, um binário de 4 bits, em 16 estados. Então, vai do estado 0 ao 9, que já são 10, né? Já são 10 estados, e mais 6 estados que são representados em letra, A, B, C, D, E, F. Então, vamos aqui só dar uma brincada aqui no código. Então, 1 é 1, 1, 1, 1.
3. 2 mais 1, né? 3. 3 é 3 e 3. E é 1, 1. Se eu adicionar mais 4, vai dar 7. 7, 7. 7 em decimal, em binário é 0, 1, 1, 1, que representa 7 no que a gente fala normalmente, e que é em hexadecimal 7. Só que o problema não, mas a diferença vem quando a gente põe 8 mais 2, que é 10. Então vai para quê? Vai para A, que é só um caractere. Não queremos pôr outro caractere, queremos representar em 1. E é o hexadecimal, ele representa 16 estados com um caractere. Então, A, vou acrescentar mais um, que é 11. B, 3, agora vamos para o 12. 12, C, D, E, e seu todos, né, que seria o último F, que é o 16º estado. O decimal é o 15. De 0 a 15, a gente tem 16 estados, 16 diferentes. Tem o 0, o 1, o 2, 16. Então tá, agora que deu para dar uma entendida mais ou menos como funciona binário, decimal e hexadecimal, que na verdade é só um jeito de representar, falar 15, falar 1, 1, 1, 1 ou falar F, está falando a mesma coisa, é só o jeito de representar. O computador lê 0 e 1, lê bits de Bitcoin. Então vai. Por que eu precisei falar isso? Porque, vou abrir o Etherscan aqui, porque se você for ver, todas as transações, últimas transações, todas as transações elas são representadas em quê? Em hexadecimal. 0, 4, 6, você não vai ver que não tem nenhuma letra depois do F, só usam de 0 a 9 e de A a F. Então isso aqui é um hexadecimal. Isso aqui não é endereço? É um hexadecimal. Ó, isso é um contrato, também é um hexadecimal. Esse é o endereço do contrato. Se você for ver o contrato em si, o contrato também é um hexadecimal. Muito gigante, depende do contrato, das funções que ele tiver, mas ó, ele só tem de 0 a F. Então tá, então entendemos que no Ethereum, no Bitcoin também, é tudo representado em hexadecimal, pois é um jeito mais fácil de ler. Aqui tem algumas coisas, se vocês quiserem entrar no site, ver, tem mais algumas informações que eu escrevi, tem em inglês e tem em português, né? Vai lá em inglês, tem em português, tá. Então vamos para as wallets. Então o que é uma wallet de Bitcoin, uma wallet de Ethereum, uma wallet de Litecoin, de Dogecoin, das maiorias das blockchains, das moedas conhecidas? São 256 dígitos, um binário de 256 dígitos. Ó, aqui tem 256 dígitos. Esse quadrado que eu fiz é um quadrado 16 por 16, que dá 256. Então aqui, o que está aqui? Aqui está a carteira do Satoshi Nakamoto. O que mais está aqui? Está a carteira do Vitalik. A sua carteira está aqui. Ah, mas minha carteira é 24 palavras. Ah, mas minha carteira é 12 palavras. Sim, sua carteira de 24 palavras, ela deriva e chega numa chave dessa. Que na verdade, escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa. Eu vou até entrar num site aqui, ó. Bin2x. Binário para hexadecimal. Binário para hexadecimal. Se eu pegar essa sequência aqui, esse binário de 256 caracteres, olha o que ele vai virar em hexa, D10BA, que é a mesma coisa que está escrito aqui, D10BA, 0B ao final, 04ED, final, 04ED. Então, escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa, ou escrever o número decimal, que é o que a gente lê. Um exemplo. Agora eu vou pôr só isso aqui. O que é isso aqui em decimal? É 1. Lembra, isso aqui é 1, isso aqui é 2, que era o que a gente estava fazendo aqui. Isso aqui não é 1? Isso aqui é 2, isso aqui é 3. Então a gente também pode transformar esse número gigante em decimal. É só vir aqui um exemplo. Ó. Vou deixar em binário. Binário to decimal. E vou copiar o binário. Aí, em decimal, esse binário de 1, 0, 0, 0, 1, esse hexadecimal é a mesma coisa que esse número. Se a gente estivesse falando em número 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, é a mesma coisa que falar esse número. Então, falar isso
ou falar isso, é falar a mesma coisa, é só jeito diferente de escrever. Um exemplo. Então, eu vou pegar esse aqui. Se eu for passar esse... Vou por hexadecimal, né? Porque eu copiei o hexadecimal para decimal. Aí, o que ele é? Ele é o número 1. Então, a gente pode falar que essa é a carteira número 1 de Bitcoin. E se a gente pegar todas e vir aqui em hexadecimal e converter, essa é a última carteira de Bitcoin. De Bitcoin, de Ethereum, da moeda que seja. Então, quantas carteiras de Ethereum, de Bitcoin, quantas chaves privadas existem? Esse tanto de chave privada que existe. Dá para fazer essa conta de algum jeito? Dá. Não são 256 caracteres? Então, 2 elevado a 256. Olha o número que dá. Vamos lá. O mesmo número. 1, 15, 79, 0892, 0892. Então, então, quantas chaves privadas do Bitcoin existe? Tudo isso. Que resumindo é 1,15 vezes 10 a 77. Esses são os números de chaves privadas que existem. Então a gente não tem infinitas chaves privadas, a gente tem exatamente esse número. Aqui, na verdade, a gente tem menos 1. No final é 34. Por quê? Porque a 0, 0, 0, 0 não existe. Mas tá, não vai mudar nada um número gigante desses, menos 1. Então isso é o tanto de chave privada que existem no Bitcoin, no Ethereum e em tudo. E aqui tá a chave privada sua, tá a chave privada minha, tá a chave privada do Satoshi, tá a chave do Vitalik, de todo mundo. Mas é um número muito gigante, muito, muito gigante. É muito difícil impossível você gerar uma chave aleatória de alguém. O que você pode fazer? Vou vir aqui e vou gerar essa. Essa chave pública virou essa wallet. Essa chave privada, desculpa, em hexadecimal, virou essa wallet. Essa wallet, com certeza, alguém já deve ter usado. Mas ela foi gerada... Aí, ó, ela já foi usada. Tem 3.100 e poucas transações. Ó, inclusive, está recebendo uma agora, 5 dias atrás. Mas por quê? Porque a galera zoa ela. Ó, ela tem até um ENS. Ó. Fizeram até um ENS para ela. É isso, porque ela é uma carteira, ela é a carteira número 1, não foi gerada aleatoriamente. Então o pessoal meio que zoa ela. Se a gente for para a última carteira, provavelmente ela também vai ser usada. A última carteira, a chave privada é FFFF, e quando você faz a conta, que eu já vou explicar a conta, explicar por cima, porque é muito... não tem como perder muito tempo explicando ela. Tá, então, ó, então se eu for nessa carteira, eu copiei a carteira? Copiei. Essa é a última carteira de Bitcoin. Aí ela também existe. Ela tem menos transação que a primeira, mas ela existe. A última transação faz muito tempo. Existir, obviamente que existe, mas o que eu falo que as pessoas já usaram ela meio zoando. Porque se a pessoa fosse aqui e gerasse uma aleatória, com certeza ela nunca vai chegar numa carteira que já foi usada e que já foi gerada. A chance é impossível, praticamente impossível. Tá. Ah, outra coisa vamos agora falar de outra coisa. Outra coisa. Essa é a carteira número 1. Agora eu vou para a carteira número 3. Lembra que isso é 3, tá vendo? Aqui, esse caractere vale 2. Esse vale 1, esse vale 2, esse vale 4, esse vale 8. Então, 1 mais 2, 3. Então, essa seria a carteira número 3. Fica reparando no endereço tanto que ele muda. Então, tipo, não tem nada a ver você ir da carteira 1... A carteira, igual eu falei, ó, a carteira 00 não existe. Então, ela não, era o que eu tinha falado. É o número máximo de carteira é esse aqui menos 1. Tá, vamos para a carteira 2. Olha a carteira 2 como ela tá. Se a gente for para a carteira 3, ó, tá vendo que não tem nada a ver a chave pública e o endereço? Por que não tem nada a ver? Porque isso é criptografia, que a gente chega nesse endereço. Como a gente faz para chegar nesse endereço? Não vou explicar matematicamente porque a gente vai perder meses aqui para explicar isso. Mas eu vou dar uma resumida. Tem um ponto que é esse ponto G. Nisso a gente vê nossa private key, nossa chave pública, quer dizer, nossa chave privada, e vai derivando de acordo com ela o tanto de vezes. Então, como você deriva ela? Você pega a chave aqui, aí você pega a tangente, tá vendo? Pegou a tangente dessa curva, bateu lá. Quando bate lá, você desce 90 graus. Aí você pega a tangente, bateu ali, desceu 90 graus, pegou a tangente, bateu ali e vai fazendo isso dependendo da sua chave privada. Esse ponto G sempre,
toda wallet começa aqui e dependendo da sua private key você vai fazendo essa derivada. Tá, e como é criado esse gráfico? Esse gráfico aqui é y ao quadrado igual x ao cubo mais 7, ou seja, eu vou lá e ponho 1 no x. Se eu ponho 1 no x, vai dar 1 ao cubo, mais 1 no ao cubo 1, mais 7, 8. Então vai dar raiz quadrada de 8. Então 8, raiz quadrada de 8, 2,82. Então quando o x for 1, o y é 2,82. Aí eu vou lá e ponho um ponto. E vou pondo vários pontos para o gráfico inteiro e crio esse gráfico. Então o que é essa reta essa curva, né? Esse ECDH, essa curva elíptica que eles falam. Essa curva é exatamente essa equação. É y ao quadrado igual x ao cubo mais 7. Então você pega a sua chave privada, ali ó, você sai do ponto G e pega a derivada da sua chave privada e vai batendo. Bateu na tangente, desceu, bateu na tangente, até você achar a sua chave pública. Então, se você passa a chave pública para uma pessoa, ela nunca vai conseguir chegar na sua chave privada. Mas se você vem aqui e gera uma chave privada ou escolhe, que não é o certo é você gerar uma aleatoriamente, você vai lá, gera a sua chave privada e consegue facilmente, por meio de vários cálculos, mas que seu computador faz até rápido, você chega na sua public key e você não consegue voltar para cá, porque quando você deriva, é fácil você derivar alguma coisa. Agora, aqui você precisa integrar. Quando você deriva, você está perdendo dados, você perde vários dados no meio desse caminho. Então, não tem como você achar esses dados de novo e integrar. Derivar, você deriva e perde dados. Integrar, você ganha dados. Você vai ganhar um x a mais. Cada derivada que você vai fazendo, você vai ganhar uma informação a mais que você não vai conseguir descobrir ela. Você só vai ver que tem uma informação a mais que você não sabe como. Então, isso é derivada integral. Tá, deu para dar mais um explicamento como chama como funciona mais ou menos a derivada da chave privada para você chegar na chave pública. Tá. Aqui, e na verdade, muitas pessoas falam, sua chave pública é que você passa para a galera. Não, o que você passa para a galera depositar é seu endereço. Tem uma diferença em chave pública e endereço. Seu endereço é o que você fala para a galera depositar, é o que é uma exchange você vai passar, o que um token você quer passar para alguma pessoa, uma NFT, você vai usar o endereço dela, não a chave pública. Um exemplo, vamos aqui na carteira 1. Essa chave pública, ela existe para o Bitcoin e é a mesma, só que aí na hora de derivar para chegar no endereço, vira outro. No Bitcoin não é 0x. E assim por diante. No Litecoin também não, no Dogecoin começa com D, no Litecoin algumas carteiras começam com L. Enfim, aí depende do tipo da conta que deriva para chegar no endereço. Mas a chave pública é a mesma. Essa aqui, um exemplo, se você pegar a carteira de Litecoin, de Dogecoin, de Ethereum, pegar essa chave privada desse hexadecimal, a chave pública vai ser a mesma. E aqui tem a chave pública comprimida e a chave pública. Eu vou explicar um pouquinho por cima o que é isso. Então, a chave pública a chave pública é a mesma para diferentes blockchains. O que muda é o endereço, que aí em vez de derivar de um jeito, deriva de outro. Tá. Agora eu vou explicar o que é essa chave pública e o que é essa chave pública comprimida. Antes, a gente usava essa chave pública para ficar escrevendo no Bitcoin. Ela sempre começa com 0,4 e aqui tem o X dela e o Y dela. Depois a gente percebeu que a gente escrevia muita coisa para falar a chave pública. Por que é chave pública? A chave pública não é um ponto aqui também nessa reta, nessa curva, nesse CDH, nessa curva? Tá vendo? A public key é um ponto aqui. E como a gente sabe que essa curva é y ao quadrado igual x ao cubo mais 7, você concorda que se eu tiver o x, eu consigo achar o y, e se eu tiver o y, eu consigo achar o x? Então, antes a gente ficava escrevendo no bloco no Bitcoin, a gente ficava escrevendo no bloco essa chave pública passou para tantos Bitcoins para outra chave pública. Isso pesava muito o bloco, pesava muito a transação, tinha que se pagar mais taxa, ficava cabendo menos transação no bloco, porque o bloco tem um limite de bytes para caber dentro dele. Enfim, aí alguém falou assim, cara, a gente pode pegar... E tá vendo que aqui a gente só usa isso? O que é isso? Tem 130 caracteres. 2 do começo é só para saber que é a chave pública inteira, que é o 04. Então sobra 128 caracteres, né? 130 caracteres sobrou 128. 64 caracteres
iniciais é o X e 64 caracteres finais é o Y. Então, por que a gente precisa passar o X e o Y se facilmente se a gente tem um dos dois, a gente consegue chegar no outro? Então, foi isso que fez. Então, o que é a chave comprimida? Ela só passa o X. Eu vou copiar essa chave comprimida e passar aqui. Então, hexadecimal para decimal. Vou tirar e vou converter. Então, olha o número que deu, 5, 5, não sei o que lá. É esse mesmo número. Então, o X, essa chave privada, gerou essa chave pública. O X dessa chave pública é esses primeiros 64 caracteres. Os 64 caracteres é isso aqui. Então, essa chave privada, ela está aqui no gráfico. Ela está X, tudo esse número, Y, tudo esse número. Às vezes você fica vendo esse gráfico, você acha, nossa, o gráfico vai, sei lá, de 0 a 1000. Não, olha o número do X, olha onde está a chave pública no gráfico. Olha o X da chave pública e o Y da chave pública. Entendeu? Então, esse ponto, dessa chave privada, o ponto que virou a public key, que nesse caso seria o Q aqui, tá vendo? Ok, public key. O ponto nosso dessa public key é esse X e esse Y. Tá, resumindo, várias coisas, não é para você, não quero que vocês entendem bem ao fundo, mas o que mais que eu queria passar mais? Que todas as chaves privadas estão aqui, todas, independente se sua chave privada é aquela 24 ou 12 palavras, no final ela vai virar esse monte de 0 e 1, esses 256 dígitos de 0 e 1, que é a mesma coisa que 64 caracteres, né? Porque 256 dividido por 4, 64. Cada 4 sequência vira um hexadecimal. Por isso que também a gente escreve em hexadecimal. Além de ser mais fácil de ler desse monte de 0 e 1, ele é 4 vezes menor. Porque a cada 4 a gente faz um. Um exemplo, eu vou fazer o F. Aí, aqui é o F. Vou fazer o 2. 2 mais 8, 10. 10 é A. Aí, viu? Fiz o A aqui no começo. Então, essa chave privada faz a derivada saindo do ponto G, fica fazendo a derivada de acordo com essa private key, e chegamos nessa chave pública. Essa chave pública, a gente não precisa dela inteira. A gente pode ter ela só o começo dela, só os 64 primeiros caracteres depois do 04. E aí deriva de novo e chega no endereço, que é o endereço que você passa para a galera depositar para você, que você passa para a sua exchange depositar para você, que você tem aqui no MetaMask. Agora tá, só vou... Meio que era isso que eu queria passar. Todas as chaves privadas estão aqui. E o que eu queria passar também é que, se você muda olha como você muda tudo da chave privada, da chave pública e do endereço. Tá vendo? Qualquer coisinha que você muda, eu vou acrescentar mais um. Virou um. Qualquer coisinha que eu mudo, olha o tanto que eu mudo. Então, por isso que é fácil você fazer isso, que você só vai derivando, e impossível você fazer isso, porque você perde informação, você não consegue fazer o contrário da derivada, que é integrar. Olha os x como muda, mudo 1, olha os x e o y, tanto que está mudando aqui. Qualquer coisinha que eu ponho, vou dar 2 para 3, estou na carteira 2, vou para a carteira 3. Olha o x e o y, tanto que eu mudo. Então, essa é a primeira carteira, essa é a última carteira, existe 2 elevado a 256 de chave privada, isso é tudo que existe. E, bom, acho que o que eu queria que vocês entendessem era mais ou menos isso. Como funciona a chave privada e a chave pública. Claro que não é para você entender essa conta, né? Para você entender mais ou menos e ter uma ideia. E o tanto de chave privada que existe, como qualquer coisinha que você muda, o endereço muda pra caramba, então é impossível fazer o caminho reverso. Como você pode escrever, gerei uma chave privada. Como você pode escrever ela também em decimal, tá vendo? Eu gerei a chave privada número pá. Então a gente pode falar que existe da chave privada número 1, aquela 115, aquela 11579, essa é a última chave privada. E essa é a primeira chave privada, pronto. Tá, e nesse site eu também acabei criando uma NFT. Se você deu uma entendida desse assunto, deu para pegar um pouco mais, criei uma NFT que seria uma NFT
É uma só um bond NFT, ou seja, você não vai conseguir vender, você só consegue comprar uma. E seria um proof of, sei lá, uma prova de conhecimento, mais ou menos, essa NFT. E aí tem só uma diferença, ó, tem só o bond. Você escolhe se você quiser pagar 2 nela, se pagar 5 vai ser uma premium, só um bond holder, se pagar 10 vai ser uma elite. Por enquanto não muda nada, essa NFT, claro que você não vai ganhar dinheiro com ela, é uma ação bond, você não vai conseguir transferir, você não vai conseguir vender, ela vai ficar na sua carteira para sempre. E aí você clica aqui e minta ela se quiser. Tô na rede Polygon, aí 10 Matic, mint, para esse contrato. Cadê o contrato? Para esse contrato aqui. 0xD9F2, que é o mesmo aqui. 0xD9F2. Delete Wallets Club. Aí você vai ter uma arte lá no OpenSea. E você escolhe o tanto que você quer doar. 2, 5 ou 10 Matic. Eu não sei, eu penso em dar alguma continuação nela, em fazer outros sites, por exemplo, explicando a transação, explicando as 12 ou 24 palavras. E aí provavelmente quero fazer uma NFT dinâmica, onde se você for só de 2, você vai poder fazer alguma coisa, essa você pode fazer alguma coisinha a mais, essa uma coisinha um pouco a mais. Não prometo nada, mas estou pensando em fazer isso. É... Aí aqui também tem um FAQ que fala mais algumas coisas. Tem o de NFT também, que aí depois vocês dão uma lida se vocês quiserem. E aqui eu escrevo a chave gerada nesse site apenas para fins educacionais de entretenimento, para máxima segurança recomendado o uso de uma carteira de papel gerada offline ou de uma hard wallet, né? Então essas carteiras aqui criadas, mais para você entender. Ah, e também vamos provar, né? Eu vou pegar essa chave privada, rejeitar essa transação, importar uma conta. Olha a conta que eu importei. 0xEE39, final 48C0. Só para mostrar que essa chave privada é esse endereço mesmo. Que tá tudo certo. Que é isso aí. Você viu que eu importei pela MetaMask e deu tudo certo. Acabei de ter acesso a essa wallet. 48C0. 48C0. Tá. Bom, e é isso, galera. Era mais para entender um pouco mais como funciona a chave privada e a chave pública. Valeu, valeu. Tamo junto. É nóis.